A 27 mil anos-luz de distância do centro da Via Láctea, há um planeta de fogo, gelo, ácido e substâncias tóxicas. Seu nome? Terra. O nosso mundo abriga uma imensa variedade de ambientes hostis. Ainda assim, apesar das adversidades, a vida luta para subsistir em toda parte, mesmo nas mais terríveis condições. No gelo congelado há milhões de anos, em cavernas escuras e sufocantes, e até nas fontes de água quente e tóxica de Yellowstone. Há muito tempo, quando eu ainda era estudante universitário, estive aqui nesta parte multicolorida do Parque Nacional de Yellowstone e fiquei absolutamente abismado com a profusão de cores. Mais tarde, quando descobri que cada cor vem de diferentes formas de vida, com nichos ecológicos e térmicos próprios, fiquei absolutamente maravilhado. As criaturas que vivem aqui nos levam a pensar que talvez em algum local exótico do nosso sistema solar, criaturas tão obstinadas quanto estas tenham aprendido a sobreviver. Meu nome é Gentry Lee. Eu sou engenheiro-chefe do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, e o meu trabalho é tentar responder a uma das mais profundas questões humanas. Existe vida fora da Terra? A vida no Sistema Solar. O conceito de vida alienígena não está limitado à ficção científica. Existem cientistas que acreditam que este é o único planeta no vasto universo, onde a vida se formou e se desenvolveu. Eu não sou um deles. Tenho certeza absoluta de que existe vida fora daqui. Mas para encontrar vida na imensidão do espaço, os cientistas precisam começar por algum lugar. Nós partimos do princípio fundamental de que devemos começar observando a vida como a conhecemos. Toda forma de vida na Terra tem origem em uma fonte universal: a água líquida. A água deu origem a toda forma de vida do nosso planeta, e agora que vamos começar a investigar os outros planetas, nada mais natural do que começar pela água. A fórmula para equacionar a questão da vida no universo é seguir a água. Mas a maior parte do universo é um beco sem saída, lugares muito adversos, mesmo para a água líquida. Se pesquisarmos o sistema solar, alguns lugares serão imediatamente descartados de qualquer possibilidade de vida. Vênus é basicamente o conceito judeu-cristão do inferno. Sua temperatura gira em torno de 480 graus Celsius. Se algum ser humano for para lá, zap! Desaparecerá imediatamente, será totalmente queimado. Mercúrio é quente demais de um lado, gelado demais do outro e muito árido. Porém, em alguns mundos do nosso sistema solar, encontramos evidências de vida. Mas nesses lugares, a vida teria de resistir a ambientes hostis. Lugares com temperaturas extremas, gases tóxicos e intensa radiação. Hostis demais para vidas complexas como de animais e plantas, esses mundos poderiam abrigar uma biologia microscópica. Sempre me perguntam qual é a importância de descobrir um micróbio fora da Terra. Eu sempre respondo que seria a maior descoberta científica na história da humanidade. Por quê? Por sugerir que o céu pode estar abrigando todo tipo de vida. Uma pequena comunidade de cientistas desenvolveu uma maneira estranha de desvendar a vida fora da Terra. Sem dúvida é outro mundo. Tem alguma coisa viva aqui. Em nosso planeta, algumas regiões remotas reproduzem as condições brutais de outros mundos. Podemos ir a lugares como este e dizer: nossa, parece outro mundo. Vamos estudar a vida neste lugar e usá-lo como modelo da vida em outros mundos. Na árida desolação do Vale da Morte, na Califórnia, o astrobiólogo Chris McKay, da NASA, descobriu um portal para um outro planeta. Quando eu ando pela superfície seca do Vale da Morte, posso imaginar facilmente que estou andando num lugar semelhante em Marte. Há muito tempo, os cientistas procuram vida no planeta Marte.
Em 2008, a sonda Fênix da NASA encontrou água congelada no Ártico marciano. A incrível descoberta de água, ainda que congelada, confirmou que Marte está entre os principais candidatos na busca pela biologia alienígena. Porém, até hoje nenhuma gota de água líquida foi encontrada no planeta vermelho. Como seria possível existir vida em um mundo tão árido e deserto? No Vale da Morte, Chris descobre uma pista sobre a questão da vida em Marte. Este é um ambiente fatal, o que o torna extremo. É o mesmo que torna Marte extremo, a ausência de água líquida. Se provarmos que alguns organismos conseguem sobreviver nestas condições, é razoável buscar a mesma coisa em Marte. A escavação deste terreno desolado revela um mundo inteiramente diferente. Podemos ver uma camada verde. É alga, logo abaixo da superfície de sal. Aqui estamos, no deserto, no Vale da Morte, num ambiente sem nenhum sinal de vida. Mas sob a superfície, embaixo do sal, há uma camada fotossintética limpa e verde. A camada de sal atua como uma estufa protetora desses organismos. A luz entra, mas o mais importante é que ela mantém a umidade. Portanto, o solo sob a camada de sal é mais úmido do que se espera deste ambiente seco de deserto. É um belo exemplo do que pode existir em Marte, em algumas superfícies salgadas como esta. Como no Vale da Morte, é possível que exista água e talvez vida sob a superfície de Marte. Vamos imaginar uma camada de sal em Marte, com condições de calor e umidade que permitam a entrada de luz do Sol, fornecendo vida mesmo que as condições externas sejam secas demais para isso. Conseguimos uma prova consistente de que um ecossistema semelhante possa existir em Marte. Isso não quer dizer que as bactérias sejam iguais, mas demonstra que o ambiente é habitável e a vida poderia se adaptar. Novas evidências trouxeram esperanças a esta possibilidade. Das valas secas aos intrigantes minerais da superfície, a geologia do planeta vermelho nos dá uma certeza. No princípio, Marte era selvagem, úmido, quente e maravilhoso. E é possível então que houvesse vida lá. Mas então veio a catástrofe. Há 3 bilhões e meio de anos, a utopia de Marte se transformou no deserto apocalíptico que conhecemos hoje. Com o tempo, a atmosfera de Marte foi para o espaço. Sem pressão atmosférica, as águas desapareceram. E não havia escudo para proteger o planeta da ação destrutiva dos raios ultravioletas do Sol. Com o desaparecimento da água e sem atmosfera, é possível que formas microscópicas de vida tenham aprendido a sobreviver numa zona obscura de Marte. Mas como a vida teria sobrevivido a esse terrível cataclismo? Para descobrir, os cientistas procuram ambientes semelhantes aos de Marte daquela época. Meus colegas descobriram um no alto dos Andes, no Chile, na América do Sul. A atmosfera rarefeita nas alturas das montanhas provoca uma imensa perda de água. Isso leva ao aumento da ação dos raios ultravioletas do Sol, que destroem vidas biológicas básicas. Qualquer forma de vida em Marte teria enfrentado esse mesmo tipo de radiação. Investigar como a vida se adaptou a essas mudanças no alto dos Andes pode revelar como a vida teria sobrevivido durante o cataclismo de Marte. Será que a vida em Marte teve tempo suficiente para trocar um ambiente úmido e protegido por outro que se tornou extremamente seco e exposto aos raios ultravioletas? Nathalie Cabral é geóloga planetária da NASA e do Instituto SETI. Os lagos no topo deste monte evaporaram. Nathalie quer saber se a vida está se adaptando a essa mudança catastrófica e como. Mas a equipe também enfrenta problemas com a falta de água. Quando a caminhonete começa a vazar. Pois é sempre assim. Essas caminhonetes não aguentam, elas são velhas. Eu não falei que isso ia acontecer? É sempre uma aventura.
Depois de consertar a caminhonete, a verdadeira aventura é alcançar os lagos no alto das montanhas. A quase 6.000 metros de altitude, com certeza parece Marte. Passou de 5.000 metros. Depois de caminhar por um terreno alienígena, a equipe de Natalie sai da Terra e entra no apocalíptico Marte. Neste ecossistema hostil, viver é uma batalha. 3 horas para escalar uma montanha, 2 horas pra gente se adaptar. Oh, nossa. Eu não acredito. Tem alguma coisa viva aqui. Nossa, está vivo. Natalie suspeita que a impressionante cor do lago seja devida a uma forma de vida desconhecida. Olha só, isso aqui é alga e mais alguma coisa aqui. Que legal. Olha só, bem aqui, bem aqui. Está vendo o verde? É alga. É. Provavelmente. E esse branco? Não sei, mas é alguma forma de vida. Com as amostras coletadas, ela desce ao laboratório universitário da cidade litorânea de Antofagasta. Nós ainda não sabemos que tipo de organismo é esse. Sabemos que está vivo. Tem 2 tipos de pigmento, um na superfície e outro dentro. Certo. Imagens microscópicas revelam o segredo por trás do vermelho intenso do micróbio. É incrível. Saber que está vivo é Fantástico. demais. Natalie acredita que, para se proteger da ação maléfica dos raios ultravioletas, essas criaturas tenham desenvolvido um pigmento vermelho especial. Esses pigmentos são uma proteção contra um ambiente agonizante e mortal. Natalie acredita que é assim que a vida teria sobrevivido ao apocalipse de Marte, há 3,5 bilhões de anos. O que estamos vendo aqui é muito parecido com uma fase de transição. Talvez a vida tenha se adaptado de uma forma que ainda não entendemos. Se eu conseguir viver para ver a descoberta de mais uma forma de vida, será fantástico. Eu acho que Marte é o lugar certo para isso. A procura por vida em Marte vai levar os astrobiólogos das montanhas mais altas às cavernas mais profundas. É como estar em outro mundo. Na Terra, os cientistas descobriram vida em lugares parecidos com Marte, mas não em Marte propriamente. A NASA enviou espaçonaves para explorar o planeta vermelho. Mas nosso principal objetivo sempre foi encontrar vida em Marte. Em 2004, a NASA aterrissou 2 robôs na superfície do planeta. Rapidamente, eles descobriram algo incrível. Os robôs exploradores descobriram hematita, um mineral relacionado com a água. Foi um claro sinal do que todo mundo procura. Aquele lugar já teve água. A pergunta é: esse lugar já abrigou algum tipo de vida microbial? Se for o caso, deve haver um sinal em algum lugar. Um cientista acredita que deve haver registro de vida fóssil em Marte, assim como há na Terra. Se eu morresse agora, deixaria meu esqueleto aqui no chão. Que tipo de esqueleto será que os micróbios deixam? Talvez a gente consiga entender o registro fóssil de vida microbial num planeta como Marte. O astrobiólogo da NASA, Kevin Hunt, está na África Equatorial. No Lago Bogoria, no Quênia, ele descobriu um espelho que reflete Marte antigo, onde fontes geotérmicas poderiam ter gerado vida. Se eliminássemos as fontes de água quente e tirássemos toda a água daqui, quem poderia imaginar que o Lago Bogoria é uma região biológica ativa e interessante? Precisamos eliminar as rochas. Aqui está a vida que ajudou a formar estas estranhas estruturas que encontramos próximas a estas águas quentes. Micro-organismos vivos consomem e expelem materiais da rocha, remodelando continuamente as pedras. Estas pedras são o registro de vida fóssil no Lago Bogoria. Se continuarmos a pesquisar em Marte, quem sabe um dia não encontremos pedras iguais a estas. Mas, para provar alguma influência biológica, os cientistas precisam examinar de perto. Isto aqui é biologia, mas podemos passar para geologia.
Em Marte temos a geologia, mas a questão é conhecer a história das pedras para saber se houve ou não vida em Marte no passado. Essa história pode ser desvendada com análises químicas. O sonho de todo astrobiólogo é encontrar isto em outro planeta. Vida de verdade. Usando um espectrômetro, Kevin procura semelhanças químicas entre os micróbios vivos e as pedras. É um espectro muito bom. Ao estudar os espectros, a composição química e as características tanto deste quanto deste, espero conseguir estabelecer uma ligação entre o registro geológico e a influência biológica. Se de alguma forma conseguirmos descobrir traços químicos no interior de pedras como estas em Marte, teremos fortes evidências de que houve vida em Marte. Será que seremos capazes de ver estruturas como essas na superfície de Marte e dizer que em alguma época havia fontes de água repletas de vida? Esse é um dos desafios que enfrentamos na astrobiologia. A dificuldade que temos em encontrar evidências de vida em Marte se deve ao fato de sua superfície ser reativa. É como alvejante. Precisamos ir a algum lugar onde o material daquela época esteja preservado e protegido. Acreditamos que esses resíduos químicos estejam protegidos dentro das pedras. Um novo robô explorador é mandado a Marte. A próxima grande missão exploratória em Marte será o Laboratório Científico de Marte. Será a mais ambiciosa de todas as missões. Vamos aterrissar um robô do tamanho de um carro na superfície. Esse veículo revolucionário irá perfurar as rochas marcianas para identificar evidências químicas de vida enterradas nas rochas. Evidências geológicas sugerem que essas pedras são locais promissores, mas podem não ser o único lugar. A única limitação do laboratório de Marte é não ir muito além da superfície. A melhor maneira de desvendar o mistério da vida em Marte é penetrar bem abaixo da superfície do planeta. Em 2007, o Odisseia Marte conseguiu um avanço quando imagens de alta resolução revelaram enormes buracos na superfície de Marte. Os geólogos acreditam que podem ser entradas de cavernas subterrâneas que sopraram de antigos vulcões e túneis de lava. Uma microbióloga acredita que atualmente as profundezas de Marte contêm não só resquícios de vida, mas elementos ainda vivos. Eu acredito firmemente que vamos encontrar vida em Marte. Acho que nós ainda não procuramos nos lugares certos. Diana Northrop, da Universidade do Novo México, descobriu elementos alienígenas na caverna da Spider, no Novo México. Evidências que podem demonstrar que a vida teria sobrevivido nas profundezas de Marte. Quando as condições se tornaram difíceis na superfície de Marte, a vida pode ter escapado para as profundezas, para ambientes iguais aos de cavernas como esta. Meus colegas homens acharam que eu não conseguiria passar por este lugar, o Castrador. Nestas passagens escuras, há água suficiente para a vida microbial. Mas a vida precisa mais do que água. Precisa de energia para metabolizar e reproduzir. A vida na superfície recebe energia do Sol, mas nestas cavernas escuras, não há luz no fim do túnel. Quem vive numa caverna não pode contar com a luz do Sol. Precisa encontrar outros meios para obter energia. O que parece totalmente sem vida, na verdade, é rico em grupos de bactérias. Elas têm a capacidade de utilizar fontes de energia das pedras. São aquilo que chamamos informalmente de comedoras de pedra. Nesse vermelho intenso há muito óxido de ferro. E como sabemos que há ferro em Marte, procuramos micro-organismos que usam o ferro como fonte de energia. Sem a luz do Sol, essas criaturas sobrevivem tirando energia das pedras ferrosas. As mesmas pedras encontradas em Marte. O que nós vamos fazer é capturar alguns desses pequenos micróbios aqui.
Sabemos que há organismos aqui que conseguem sobreviver em condições extremas, raios ultravioletas e ciclos de frio e calor, condições que simulam as de Marte. Diana acredita que se os micro-organismos conseguem se adaptar aqui embaixo, então é possível que se adaptem em Marte, além de outros planetas. Se formos a Marte e encontrarmos vida, muitos outros lugares do universo também poderão ter vida. E se conseguirmos encontrar um único exemplo de vida gerada longe da nossa, mesmo que esse exemplo esteja morto, isso provará que a origem da vida é um fenômeno comum. Para encontrar vida em outros mundos, os cientistas tentam entender primeiro como a vida começou na Terra. Um microbiólogo vai voltar no tempo para revelar a misteriosa origem da vida na Terra. Sem dúvida, é outro mundo. Qual é a dificuldade de uma vida começar e se desenvolver? Desvendar esse mistério pode ajudar a descobrir se há vida em outros lugares do universo. O grande mistério da origem da vida é saber como a vida fez a transição de química para biológica. Infelizmente, não sabemos como a vida começou na Terra, mas há evidências de que começou muito cedo. O registro fóssil da Terra sugere que a vida começou há cerca de 4 bilhões de anos. Apenas 500 milhões de anos depois da formação do nosso planeta. Não havia oxigênio e o ambiente na Terra era tão letal quanto os de Vênus, Mercúrio e Marte são hoje. Não era nenhum paraíso. Significa que os primeiros habitantes microbianos tiveram de se desenvolver sem oxigênio e em condições tóxicas. Como eles conseguiram? Os micróbios se sustentam de elementos e componentes tóxicos que nós achamos que matam tudo. Ron Orland, do US Geological Survey, lidera uma expedição que vai voltar no tempo. Ele acredita que as fontes tóxicas do Lago Mono, na Califórnia, podem mostrar como a vida começou. Ron acredita que as resistentes criaturas desse lago vulcânico descendem dos primeiros habitantes da Terra. Para descobrir as primeiras criaturas do Lago Mono, Ron e sua equipe transformam um quarto de hotel num laboratório de química provisório. Nós montamos nosso laboratório neste local para processar e analisar os experimentos que vamos fazer. O pessoal do hotel foi muito simpático. Na verdade, eles não sabiam que íamos mexer tanto nos móveis. Mas agora o nosso comando vai ser aqui. Ótimo, vamos nessa. A equipe parte para procurar fontes tóxicas no Lago Mono. Eles esperam encontrar condições que reproduzam o ambiente gelado dos primórdios da Terra. A vida começou há cerca de 4 bilhões de anos. Não conhecemos a natureza exata dessa vida. Descendentes dessas primeiras formas primitivas de vida podem ter sobrevivido em algum lugar no lago. Hoje nós vamos sair de barco até a ilha Paorra para verificar se ainda existe alguma fonte termal por lá. Se ainda houver alguma fonte, tomara que sim, vamos colher amostras. A curta viagem os leva a uma época antiga, quando a atividade vulcânica e os vapores tóxicos dominavam o nosso planeta. O cheiro é de sulfeto de hidrogênio, parece ovo podre. Quanto mais nos aproximamos, mais forte é o cheiro. Aqui, o ambiente é parecido com os primórdios da Terra e mais tóxico. Sem dúvida, é outro mundo. Antes de procurar vida em Marte, devemos procurar primeiro aqui. Em primeiro lugar, é mais barato. Em segundo, mais seguro. Há evidências de que a vida na Terra começou nas fontes quentes. Este ambiente e os micróbios que vivem aqui são uma boa analogia do que achamos que havia nos primórdios da Terra. A química era tanta que havia compostos nocivos como amônia, sulfeto de hidrogênio, metano e arsênio 3. São tóxicos para nós. Os micróbios se desenvolvem aqui. Logo, a equipe encontra uma fonte de água escaldante praticamente intocada pelo tempo. Vamos colher uma amostra para ver se descobrimos alguma coisa. É uma mistura de cianobactéria e enxofre elementar.
É muito pegajoso. Bem, vamos levar para o laboratório. Essa fonte oferece uma janela aos primórdios da Terra. Há 2 bilhões e 700 milhões de anos, organismos microscópicos começaram a exalar oxigênio como parte da evolução em seu ciclo de vida. É daí que vem todo o oxigênio de hoje. Mas não havia oxigênio há 4 bilhões de anos quando as primeiras formas de vida surgiram e se desenvolveram. Assim como seus primitivos ancestrais, estes micróbios do Lago Mono se desenvolvem a partir de elementos menos amigáveis. É um tipo diferente de fotossíntese. É anterior à fotossíntese com oxigênio. Eles respiram arsênio, nós usamos oxigênio. Eles usam arseniato, arsênio 5. Em vez de oxigênio, estas bactérias respiram arsênio, um veneno notório. No laboratório, Ron e sua equipe avaliam as severas condições em que estes micróbios vivem. Esta é a massagem na pedra. A cianobactéria tem cor verde. A cianobactéria cresce na superfície das pedras. Cresce na luz, usando arsênio. Acreditamos que é um processo muito antigo. Ela descobriu um jeito de explorar o arsênio, que é uma grande surpresa. Quem poderia imaginar que o arsênio pudesse sustentar um ciclo biogeoquímico? Sabemos que esses micro-organismos resistem a condições extremas e queremos saber até onde essas condições se estendem. E podemos olhar para outros planetas e dizer que lá os limites são muito estreitos, mas são suficientes para sustentar a vida também. Até lodo bacteriano em outro planeta seria muito animador. Eu tenho para mim que isso pode ser a descoberta do século. Se a vida surgiu e progrediu em condições extremas nos primórdios da Terra, então não é tão absurdo achar que a vida possa ter surgido em mundos alienígenas também. É por essa razão que observamos a órbita de uma estranha lua de Saturno, um mundo mergulhado em lagos de metano líquido. Imaginem, por exemplo, os alienígenas tomando um copo de metano. Parece absurdo? Pode acontecer. É óbvio que a vida se adaptou às condições tóxicas nos primórdios da Terra. Isso nos dá esperança de que pode haver vida em algum lugar do nosso sistema solar. Mas como podemos ter certeza se não formos até lá para ver? Na busca por vida fora da Terra, poucas espaçonaves se aventuraram a ir além de Marte. Em 2004, Cassini, uma potente sonda espacial, entrou na órbita de Saturno e inspecionou o planeta, os famosos anéis e algumas das 60 luas de Saturno. De várias maneiras, o sistema de Saturno parece uma miniatura do sistema solar. É pouco provável que exista vida no gigante de gás, mas e em suas luas? Algumas parecem planetas pequenos e sólidos. A investigação que Cassini fez nos satélites de Saturno confirmou que Titã é incrivelmente parecido com a Terra. Titã é o maior satélite de Saturno e é o único satélite do nosso sistema solar com atmosfera definida. De fato, sua atmosfera é bem parecida com a da Terra se pudermos imaginá-la dentro do freezer. Mas a atmosfera congelada de Titã é tão densa que escurece completamente a superfície. Pode o terreno encoberto de Titã ser um refúgio para a vida? Em janeiro de 2005, Cassini depositou a sonda Huygens na superfície e ela capturou imagens fantásticas de um mundo alienígena que inclui água solidamente congelada. A temperatura na superfície de Titã fica algumas centenas de graus abaixo do ponto de congelamento. Nessa temperatura, o gelo é tão duro quanto essas pedras aqui à nossa volta. A superfície hostil de Titã está cheia de água, mas é absolutamente congelada. O problema de acreditar que a vida em Titã é que nós somos terráqueos, somos radicais, principalmente em termos de temperatura, e, portanto, não nos permitimos imaginar que pode haver vida em Titã. Contudo, Chris McKay acredita que descobriu um jeito, na Islândia. A Islândia é chamada de terra do gelo e do fogo. Talvez em Titã também haja esse mesmo contraste, gelo e fogo. É possível que em algum lugar de Titã haja água líquida na superfície. Mas a centenas de graus abaixo do ponto de congelamento, como pode o gelo sólido derreter até chegar à forma líquida?
Chris acredita que, mesmo se as condições hostis dominassem o mundo, ainda assim poderia haver pontos localizados de habitabilidade. Certamente é o que acontece aqui na Terra. Aqui na Islândia, estamos bem ao norte. O que se espera aqui são regiões cobertas de gelo, frio, neve, coisas assim. Mas aqui estamos bem perto de um lago de água quente. O calor aqui é gerado pela atividade geotérmica abaixo de nós. Ela aquece a água e a traz para a superfície. Situada na divisa de duas enormes placas tectônicas, a Islândia se estende sobre um centro nervoso vulcânico, o que evita que ela seja uma ilha congelada e árida do Atlântico Norte. Surpreendentemente, esta pequena piscina de água quente fornece condições de habitação em um ambiente que de outra forma seria completamente inabitável. A atividade vulcânica em Titã talvez crie condições de habitação como esta. Se Chris estiver certo e Titã tiver pequenas piscinas vulcânicas, esse satélite pode ter todas as condições de gerar vida. Se tivermos sucesso nas pesquisas, vamos aprender muito sobre os diferentes meios nos quais a vida pode se desenvolver além do que conhecemos. E saber se estamos sozinhos no universo. Titã é um lugar muito hostil para abrigar a vida como nós a conhecemos, mas para começar as pesquisas, Titã é um bom lugar. Catherine Nish é cientista planetária da Universidade do Arizona. Ela acredita que as substâncias fundamentais necessárias para gerar vida em Titã literalmente caíram do céu. Como ela não pode testar sua teoria lá, está criando um Titã num tubo de ensaio. Para ser gerada, a vida necessita de condições e ingredientes certos. Esses ingredientes consistem em complexos de moléculas de carbono chamados de orgânicos. Se Catherine conseguir criar orgânicos nessa experiência, Titã pode ter condições de gerar vida. O que temos aqui é dióxido de carbono congelado. Em Titã, o gelo é diferente, é água congelada. O gelo de dióxido de carbono produzirá as temperaturas negativas na atmosfera de Titã. Uma vez eu fiz um cálculo para saber quanto tempo levaria para uma pessoa congelar na superfície de Titã a 200 graus Celsius abaixo de zero. Eu descobri que demora bastante, mais ou menos meia hora. Eu imagino que a pessoa sufoque pela falta de oxigênio antes de morrer congelada. Catherine está mais interessada em saber como a vida pode começar em Titã. Nós vamos simular a atmosfera de Titã e para isso usamos uma mistura de metano e nitrogênio. Nós vamos misturar os gases até que eles saiam por aqui. Mas para gerar vida é preciso uma fagulha. Para gerar vida, precisamos de energia. E em Titã nós conseguimos energia de partículas carregadas que vêm de Saturno. A energia que vem de Saturno pode ser suficiente para gerar vida em Titã. No laboratório, nós podemos simular isso com eletricidade. Em apenas 5 dias, algo incrível acontece. Um misterioso sedimento negro se forma dentro do tubo de ensaio. Adoro quando as pesquisas me fazem parecer uma cientista maluca. Catherine examina a estranha substância. Esta máquina vai nos dizer se isso é alguma forma de vida. Aqui está o resultado das nossas análises. Ele mostra as moléculas orgânicas que produzimos. Aqui está a fórmula química de todas as moléculas da amostra. O sedimento é feito de moléculas orgânicas, as precursoras da vida. Apesar de não estarem vivas ainda, é um primeiro passo vital. Nós criamos moléculas biológicas. O primeiro passo para gerar vida em Titã é expor essas moléculas orgânicas à água, em ambientes de água em estado líquido. Se a experiência de Catherine for uma reprodução precisa de Titã, então é possível que algumas dessas moléculas orgânicas se formem em sua atmosfera e caiam na superfície. Imagine isso num lago em Titã, onde haveria todas as condições de vida. Poderia ser um ambiente habitável num mundo normalmente congelado e frio. Mesmo nessa lua gelada, a vida pode ter materiais químicos e orgânicos e a água necessária, abrindo caminho para a química se tornar biologia.
Nesse ambiente rico, onde há toda a química necessária para produzir vida de muitas e muitas maneiras, alguma coisa deve ter acontecido. Um cientista acredita que a vida em Titã seria tão estranha que romperia as leis fundamentais da biologia. Os cientistas vão aos lugares mais estranhos e hostis da Terra, à procura de criaturas microbiais que vivem no limite da existência. O que se descobriu sobre a vida nesses lugares nos leva a crer que pode haver vida em Titã, a lua de Saturno. É a única lua que tem uma atmosfera densa. Na verdade, é muito parecida com a atmosfera da Terra. Mas no lugar do oxigênio, a atmosfera de Titã contém um gás nocivo, o metano. Pode a vida proliferar no metano em lugar do oxigênio? A vida pode sobreviver no metano. Já aconteceu antes no nosso sistema solar. Bem aqui na Terra, há bilhões de anos, antes de a bactéria exalar oxigênio na nossa atmosfera, sabemos que o metano impregnava o ar. Ron Oreland está de volta ao Lago Mono. Desta vez, ele vai procurar micro-organismos que respiram metano. Estamos procurando micróbios que se desenvolvem no metano, na ausência de oxigênio. Isso abriria a possibilidade de haver vida em Titã. Se ele encontrar organismos que respiram metano no ambiente tóxico do Lago Mono, terá mais uma evidência de que a vida em Titã é possível. Nesta viagem, ele não está apenas seguindo a água, está seguindo o metano também. Se observarmos bem, vamos ver algumas bolhas. São formadas por gás. Estão vendo bolhas ali? Ele encontrou metano borbulhando com a atividade vulcânica debaixo do lago. Para encontrar criaturas vivendo no meio do metano, ele precisa de uma amostra do lodo próximo às bolhas de gás. Mas pisar no lago a 65 graus Celsius não vai ser agradável. Esses sedimentos estão quentes porque estamos numa região geotérmica. É menos agradável ainda para a equipe. Nós batizamos este lugar de Angra Speed em homenagem ao nosso corajoso líder, o Dr. Oreland. Vamos fazer uma vaquinha e comprar uma roupa de mergulho para ele. Au! O conteúdo dessas amostras irá revelar se há criaturas que resistem a esse ambiente rico em metano. Nesse lodo quente, provavelmente existem micro-organismos que estão aqui há cerca de 3 bilhões e meio de anos. É provável que eles se alimentem do metano que escapa pelas aberturas. O metano é a nossa fonte de gás natural, é combustível. Se alguém acender um cigarro num ambiente com metade metano e metade ar, explode tudo. Será que existe alguma forma de vida aqui que respire esse perigoso gás combustível? Este é o material que recolhemos ontem na Angra Speed. Estamos criando uma atmosfera com nitrogênio dentro do pacote de luva para reproduzir a atmosfera de Titã. Sucesso! Dá para sentir o cheiro do sucesso. Delícia! É horrível, mas nós gostamos muito. Para nós é nocivo, mas é o lar de criaturas exóticas. Imagens microscópicas revelam bactérias de uma única célula, as metanogênicas, que vivem respirando metano. Esses organismos talvez existam no mundo repleto de metano de Titã. Há micróbios que consomem metano em condições anaeróbicas. Seria uma boa analogia para Titã. Se houver uma região com água quente, os micróbios são capazes de se desenvolver ingerindo esses gases. Criaturas sobrevivendo na atmosfera nociva de Titã seria algo tão estranho quanto habitantes no Lago Mono. Mas a vida em Titã pode ser mais estranha do que podemos imaginar. Em 2006, o radar do Cassini detectou algo inesperado. Lagos inteiros atravessando as regiões polares de Titã. Mas esses lagos não estão cheios de água, mas de metano líquido. A região é tão fria que o metano passa de gás para líquido. Esses lagos parecem mais poços de petróleo do que de água. Imagine, por exemplo, um alienígena em Titã que, sem mais nem menos, resolvesse beber um copo de metano. Parece absurdo? Pode acontecer.
A maior parte dos cientistas acredita que a água é indispensável à vida, mas um astrobiólogo nada contra a maré. Talvez a vida em Titã não necessite de água, afinal. Talvez utilize o metano em seu lugar. A vida em Titã seria bem diferente. Não seria baseada na água. Haveria uma bioquímica diferente. E, para mim, isso é o mais empolgante. Dirk Schusmakuk é astrobiólogo da Universidade do Estado de Washington. Sua teoria radical o levou à pequena ilha de Trindade, litoral da Venezuela, na América do Sul. Aqui, ele identificou um ambiente oleoso com alguma coisa em comum com Titã. O Lago Pitt é um reservatório natural bizarro. Não tem água, mas um líquido que parece asfalto. O mesmo asfalto que pavimenta as nossas ruas. Assim como o metano, o asfalto é um tipo de combustível composto de hidrocarboneto, moléculas compostas somente de carbono e hidrogênio. Sabemos que a água e óleo não se misturam. Vai ser interessante descobrir se os micro-organismos sobrevivem no asfalto com pouca ou nenhuma água. Se houver algum tipo de vida aqui no Lago Pitt, então é possível que haja vida em Titã também. Esse ponto do Lago Pitt é perfeito, porque aqui não há água, é asfalto que está saindo. Podemos ver bolhas de gás se formando. O gás que está chegando aqui é o produto básico dos micro-organismos. Aqui, Dirk encontrou vida em um ambiente que repele água. É com isso que a vida se forma no Lago Pitt e, possivelmente, em Titã também. Mas será que isso, de fato, substitui a água em Titã? Isto é piche e tem um cheiro bem desagradável. É difícil coletar uma amostra, é muito grudento. É horrível trabalhar com isso, horrível. O asfalto líquido pode ser desagradável, mas abriga abundantes formas de vida. Meu objetivo agora é descobrir como esses organismos conseguem sobreviver com pouca água. Isso é muito relevante em Titã. Vou colocar um pouco de piche aqui. Usando um medidor de atividade de água, Dirk mede a quantidade de água disponível nesses micro-organismos. Apenas como comparação, a atividade da água pura é nível 1. E a menor atividade conhecida capaz de manter um organismo vivo geralmente é de cerca de 0,65. A leitura da atividade da água do medidor é muito interessante. Está mostrando 0,5. Isso significa que a vida consegue subsistir praticamente sem água. Esses micro-organismos dentro do piche possuem mecanismos especiais de adaptação para viver quase sem água. A capacidade fora do comum que a vida tem de subsistir no Lago Pitt mostra que mesmo em ambientes onde falta água, mas ricos em hidrocarboneto, a vida é possível. Para Dirk, os enormes lagos de metano de Titã, também compostos de hidrocarboneto, podem fornecer uma surpreendente moradia para estranhas formas de vida. Se descobrirmos vida em Titã, com certeza será completamente diferente da nossa. Se houver vida lá, provavelmente isso se dê por meio de transformações químicas tão diferentes que talvez nem notemos que isso de fato acontece. Seria impressionante e muito além do que podemos imaginar. Agora, uma descoberta em mais um dos satélites de Saturno revela uma nova possibilidade de vida. Depois de muitas voltas em torno de Encélados, a nave Cassini descobriu geysers gigantes. Imaginem só, a realidade é mais estranha que a ficção. Evidências diretas de vida fora da Terra nos iludem, pelo menos no momento. Mas um pequeno grupo de cientistas procura no sistema solar sinais de água, na esperança de que isso os leve ao cálice sagrado da biologia alienígena. É concebível que existam formas de vida a partir de outros líquidos além da água. Mas uma coisa é certa: nenhum organismo consegue viver na Terra se não for composto de água líquida. Na busca pela vida, a água levou os cientistas a um satélite de Saturno ainda mais estranho. A nave Cassini está programada para orbitar por Saturno sem parar em sua missão de 13 anos.
Cada órbita é diferente, abrindo aos cientistas novas janelas de descobertas incríveis sobre esses mundos. A missão de Cassini é explorar o sistema de Saturno e uma das metas era entender o anel e próximo a Encélados. E as imagens de Encélados começaram a mostrar atividade. Literalmente um geyser. As imagens de Cassini eram impressionantes. Na pequena lua gelada de Encélados, enormes fontes de partículas de gelo irrompem a centenas de quilômetros do espaço. A quantidade de material expelido por Encélados é de 10.000 a 100.000 vezes maior que as dos geysers em atividade aqui no Parque Nacional de Yellowstone. Alguns dos materiais expelidos por Encélados formam um anel em volta de Saturno. Imaginem só, a realidade é mais estranha que a ficção. Na Terra, os geysers expelem quantidades imensas de água líquida. Mas como pode haver geysers no ambiente gelado de Encélados? Em outro ambiente gelado, a Islândia, Chris McKay pode ter uma explicação. Abaixo de nós, o calor gera o vapor que aquece os geysers como este atrás de mim. Esses geysers são uma analogia do que achamos que acontece em Encélados. O calor abaixo da superfície cria água que é jorrada para a superfície. Se os mecanismos geológicos dos geysers de Encélados forem os mesmos, eles também podem ser abastecidos por bolsas de água quente abaixo da superfície. Não sabemos com certeza se o que vimos em Encélados é água líquida, mas é uma possibilidade. E do ponto de vista da astrobiologia, é a possibilidade mais interessante. Precisamos de mais dados para ter certeza de que há um pântano de vida. Um pântano gerador de vida debaixo da superfície de Encélados. A impressionante descoberta de geysers de gelo em Encélados levou os engenheiros da Cassini a aproximar a nave ainda mais da superfície para observar melhor. Um dos maiores mistérios da geologia planetária é saber o que provoca essas erupções. Os detalhes que precisamos ver em escala são tão pequenos que ainda não foram vistos nessa área de Encélados. Paul Helfestein, da Universidade de Cornell, é o engenheiro desta missão importante. Para trazer Encélados ao centro do foco, Paul planejou uma viagem arriscada para a nave Cassini. Encélados gira tão depressa que a nave não consegue acompanhar e obter uma imagem da superfície. Por isso vamos colocar a nave à frente de Encélados para que ela possa alcançá-lo e depois vamos colocar a câmera no campo de visão da área que queremos ver. Para conseguir fotografar, Paul precisa posicionar a nave de forma perfeita na órbita de Encélados. Essa manobra nunca foi tentada antes. Vamos explorar ao máximo a capacidade da espaçonave. Se a estratégia de Paul der certo, Cassini poderá fotografar de perto uma série de longas fendas na superfície, conhecidas como listras de tigre. As listras de tigre são rachaduras que servem de canal por onde passa o material que irrompe. Mas o único jeito de ter certeza é vendo as fotos. Eu perdi muito tempo projetando essa manobra, por isso estou nervoso com o que pode acontecer. A equipe de Paul aguarda a transmissão. Conseguimos! Que maravilha! Olha só! Caramba! Aqui nesta sombra dá pra ver uma fenda. Acho que você acertou na mosca, pô. Acho que sim. Está parecendo as listras do tigre. Que beleza! Vocês não imaginam quantas noites de sono eu perdi por causa disso. Dá pra ver as listras do tigre aqui e uma grande área em volta, cheia de pedras. Há uma grande chance de ser resto de material que irrompeu das fontes de lá. Com Encélados no centro do foco, essas incríveis imagens detalhadas são a melhor prova de que o material de fato irrompeu das listras do tigre. Isso é sensacional. Indica que está havendo atividade neste momento. Mas as imagens não são os únicos dados extraordinários que Cassini transmitiu. Os espectrômetros da nave descobriram algo incomum. Nós medimos com muito cuidado o calor que sai da superfície de Encélados e nas listras do tigre é muito mais quente do que fora delas.
Esse dado novo é uma prova concreta de que o calor é gerado debaixo das listras do Tigre, talvez tão quente que consiga derreter o gelo subterrâneo e criar verdadeiros mares de água líquida. Essa evidência é uma prova positiva de que, pelo menos geologicamente, Encéladus está bem viva. Mas a dúvida continua. Como se explica esse calor fora do comum nessa pequena lua congelada? As pistas podem estar na Terra. Para uma cientista, as listras do Tigre se assemelham a campos de lava. As características que vemos em algumas regiões de Encélado são parecidas com os campos de lava que temos aqui na Terra. Sarah Fagans é vulcanóloga da Universidade do Havaí. Ela está investigando a base do Monte Kilauea, no Havaí, onde, igual a Encéladus, um enorme calor geotérmico está virando tudo de cabeça para baixo. A mesma coisa pode estar acontecendo em Encéladus, onde, em lugar da lava e das pedras, há água líquida quente embaixo da crosta de gelo. Onde há energia e água líquida, há chance de vida. Isso faria de Encéladus um dos poucos corpos do sistema solar que contém água líquida. Um dos requisitos fundamentais para o desenvolvimento de formas de vida. Uma das grandes questões associadas a isso é se há água e calor, será que também pode haver vida? Na Terra, onde há calor e água, geralmente há vida. Essas criaturas teimosamente se agarram em seus nichos ecológicos. É possível que algumas características parecidas existam em Encéladus. Encéladus é uma nova e forte possibilidade de vida. Mas há outro satélite gelado orbitando outro gigante de gás, Júpiter. Para descobrir como a vida pode habitar as profundezas geladas do Europa, um cientista vai viajar até as entranhas da Terra. O que tem lá está vivo e crescendo em total escuridão abaixo da temperatura de congelamento. Os cientistas pesquisam nos lugares mais hostis da Terra na esperança de descobrir vida no limite da habitabilidade. Essas expedições revelaram estranhas formas de vida que sobrevivem em condições extremas, trazendo esperança de que a vida pode sobreviver em condições extremas de mundos alienígenas. Júpiter, o gigante de gás, é o maior planeta do Sistema Solar. A uma distância 5 vezes maior do que o nosso planeta, Júpiter é um inferno gelado de gases em movimento, sem água para gerar vida. Em sua órbita, contudo, há vários satélites, alguns com ambientes parecidos com certos lugares da Terra. Io, o satélite mais próximo do gigante de gás, possui centenas de vulcões em atividade. Io é um lugar incrível onde há vulcões explodindo, mas não há água em Io, e a química não é aquela que todos acreditam ser capaz de criar vida. Alguém já disse que a nossa mente não é muito flexível, mas imaginar que há alguma coisa viva num vulcão em erupção é muito difícil. Mas outro satélite de Júpiter conta uma história diferente. Europa é o 4º maior satélite do sistema de Júpiter e orbita mais adiante de Io. Exatamente o oposto dessa lua vulcânica, a temperatura na superfície da Europa desaba 121 graus Celsius abaixo do congelamento. A superfície de gelo duro, como granito, faz esse satélite parecer uma bola de neve no espaço. Mas os cientistas sabem que não se deve julgar um satélite por sua aparência. Em 1996, uma sonda da NASA chamada Galileu se aproximou da Europa e tirou fotos de alta resolução da superfície. Essas fotos revelam um vasto e integrado padrão de fendas e rachaduras no gelo. Como não há crateras na superfície, os cientistas sabem que ele é relativamente novo. Foi Galileu que mapeou a Europa de cima a baixo e nos mostrou que ele se parece muito com o Ártico durante o inverno. Agora, os cientistas estão convencidos de que há um oceano de água debaixo da superfície da Europa. Os traços lineares representam as fendas no gelo causadas pelo movimento regular do oceano que vai de um lado para o outro pela influência gravitacional de Júpiter. O movimento do mar subterrâneo do Europa pressiona e quebra o gelo da superfície, talvez até derramando sob a superfície, renovando o gelo ali. O
O mar do Europa é outro possível lar para a vida fora da Terra. Mas uma sonda de alta tecnologia terá de perfurar centenas de metros de gelo para averiguar. Um projeto extraordinário e caro como esse exigiria evidências razoáveis de que há vida nos mares subterrâneos do Europa. Mas há pelo menos um cientista que acredita haver um meio de encontrar tais evidências. Existe a possibilidade, ainda que remota, de encontrarmos evidências de vida, mesmo antes de pousarmos na Europa para coletar amostras. Richard Hoover é astrobiólogo da NASA. Ele quer esclarecer a possível existência de vida na Europa entrando num subterrâneo, num escuro e gelado túnel no Alasca. Nas profundezas sombrias do túnel Fox, ele vai procurar vida debaixo do gelo. Este é um dos lugares mais limpos da Terra. Aqui no Alasca, este túnel congelado parece um mundo alienígena. Mas, na verdade, estamos voltando no tempo. É um verdadeiro espetáculo. Esse gelo se formou há aproximadamente 35 mil anos. E, naquela época, mamutes enormes e tigres dente de sabre eram os animais que perambulavam na Terra. É uma verdadeira máquina do tempo. No gelo do Europa, as condições devem ser bem parecidas com as que temos aqui no túnel Fox. Nesta caverna escura, Richard pode ver o que cresce debaixo do gelo. A luz ultravioleta expõe as criaturas vivas que colonizam vastas comunidades no gelo. Apesar do ceticismo de alguns que acham impossível haver vida em total escuridão e a 4 graus negativos, podemos ver na luz ultravioleta a pigmentação de organismos vivos. Estão vivos e crescendo. Os pigmentos desses micróbios reagem à luz ultravioleta. O método de Richard pode ser uma nova maneira de detectar vida no Europa. É muito animador, porque se de fato podemos usar esta técnica no gelo da Terra, se usarmos laser ultravioleta de alta intensidade, talvez possamos estimular pigmentos biológicos caso haja algum no gelo do Europa. Além de ter descoberto vida em condições similares às do Europa, Richard mostrou que o ultravioleta usado numa futura missão poderá expor sinais vitais de vida sem necessidade de perfurar a superfície do Europa. Se detectarmos algum ponto com calor biológico, Richard acredita que deve haver um meio de coletar amostras vivas do Europa. Na geleira Matanuska, no Alasca, ele testa sua teoria. As camadas de gelo polar da Terra são lugares onde podemos estudar os micro-organismos que vivem no gelo e conseguem sobreviver por longos períodos de tempo. As escavações de Richard questionam uma das suposições fundamentais sobre a vida. Durante muito tempo, se pensou que não poderia existir vida no gelo. Mas se descobriu que há micro-organismos nas camadas de gelo profundas. E muitos ainda estão vivos, apesar de estarem congelados há mais de 100 mil anos. Por incrível que pareça, esses micro-organismos ressuscitam quando descongelam. Quando eu derreti o gelo e vi as bactérias nadando, foi uma sensação incrível. Fiquei realmente muito empolgado. Neste saco plástico há muitos micro-organismos vivos. Isso mostra que pode haver seres microscópicos no gelo sólido do Europa. É possível conseguir evidência de vida apenas coletando amostras da superfície do gelo, assim como fizemos aqui na geleira Matanuska, sem que houvesse necessidade de perfurar o gelo para atingir os mares subterrâneos. É perfeitamente possível que micro-organismos estejam preservados e mesmo vivos dentro do satélite Europa. Os céticos acham que encontrar vida fora do planeta Terra é muito controverso. Só que esses céticos não são microbiólogos.
Algum dia a técnica de Richard poderá desvendar o mistério da vida na Europa, desde que haja vida lá. Qualquer forma de vida que consiga sobreviver nos mares do Europa ou dentro do gelo teria de vencer obstáculos terríveis. De onde tiram a energia? O gelo do Europa impede que a luz chegue ao seu interior. Como um ser vivo dos mares escuros do Europa obtém energia necessária para sobreviver? Ficar sentado no conforto do laboratório, contemplando a teoria, não vai solucionar a questão. É preciso enfrentar o frio e o vento, lugares onde a vida está no limite. Do outro lado do planeta, Kevin Hand está quase alcançando esse limite. Estamos enfrentando um ambiente extremamente hostil. A atmosfera não tem ar suficiente. Quase não consigo respirar. Nós fizemos uma descoberta inesperada debaixo do gelo de um satélite de Saturno, o Europa. Os cientistas concordam plenamente que há um oceano embaixo do gelo do Europa. Mas há muitas divergências quanto à possibilidade de existir vida de fato naquele ambiente. Isso porque só água não é suficiente. A vida precisa de energia. As plantas na Terra recebem energia por meio da fotossíntese do Sol. E quando não há sol, a vida consegue subsistir. Como a camada de gelo que cobre o Europa é muito grossa, se houver algum ser vivo nos mares abaixo da superfície, ele não estará exposto à luz do sol. É improvável que um suposto ecossistema ali seja baseado na fotossíntese. Em vez disso, a energia que permitiria a existência de vida no mar subterrâneo teria que vir de reações químicas, uma energia química. Um cientista vai tentar descobrir como a vida no Europa consegue a energia química necessária. Quando me perguntam se concordo com a possibilidade de existir vida no Europa, a minha resposta é sim. Mas a grande questão é saber se existe alguma fonte de energia naquele oceano abaixo da superfície que permita isso. Para responder essa questão, o astrobiólogo da NASA, Kevin Hand, vai ao Monte Quênia, na África. Essa viagem vai levá-lo a uma rara geleira equatorial com quase 5.000 metros de altitude e ao inesperado paralelo com o gelo do Europa. A face congelada desse satélite é bombardeada pela radiação. Uma parte vem do Sol, mas principalmente de Saturno. Kevin acredita que essa radiação interagindo com o gelo poderia gerar energia química, e essa energia criaria a biologia alienígena nas profundezas do gelo. O topo das geleiras do Monte Quênia também está exposto a altos níveis de radiação. Se Kevin descobrir energia química gerada no gelo daqui, é bem provável que a mesma coisa aconteça no Europa. Eu e o Adrian estamos indo para o Monte Quênia e depois vamos começar a subir a geleira até chegar ao ponto mais alto daquela montanha. Nós vamos observar a química dessa geleira e traçar paralelos com o que acontece na superfície do Europa. O único jeito de chegar ao topo dessa montanha congelada é ir a pé. Primeiro dia, 2.000 metros. Vamos começar a escalar. Tomara que dê para ficar seco e quente. Pega isso aqui, ó. Para investigar a energia química do Europa, Kevin e sua equipe precisaram de muita energia. Em apenas 3 dias, eles vão escalar 3.000 metros, percorrendo 40 quilômetros de terreno irregular. Os babuínos dão boas-vindas. Estamos aqui porque consideramos possível a vida em outros planetas. E por isso vamos explorar diversas regiões do nosso planeta. É fantástico. Para resistir a qualquer ambiente, toda forma de vida precisa de recursos. Inclusive Kevin e sua equipe. Meu pessoal está mostrando que é muito bom na lama. Se algum ninja atacar, estamos preparados. Segundo dia, 2.600 metros. Na Terra, a complexa vida de animais e plantas se adaptou em seus nichos particulares. As plantas retiram dióxido de carbono, fazem a fotossíntese
e liberam oxigênio, criando uma atmosfera de aproximadamente 21% de oxigênio. Todos nós dependemos do oxigênio para sobreviver. Mas para entender a vida fora da Terra, Kevin precisa ir além. E para isso, vai estudar as condições fora do nosso pequeno nicho. Quanto mais alto nós subimos a montanha, maior é a dificuldade que enfrentamos a cada passo que damos. O oxigênio é cada vez mais escasso, porque o ar é mais rarefeito e, com pouco oxigênio na atmosfera, fica difícil respirar. Mas outras formas de vida conseguem se adaptar em condições que os seres humanos não conseguem. Kevin acredita que nos mares do Europa a vida poderia encontrar a energia que necessita. A forma como a vida resiste em alguns ambientes demonstra que ela consegue tirar energia química em qualquer lugar. O que queremos saber aqui nessa geleira é se há alguma química que possa ser útil a alguma forma de vida. A combinação certa de química e água líquida poderia manter a vida no Europa. Mas a 3.600 metros, Kevin recebe sua parte de água. A água tem tudo a ver com esta viagem. Esta chuva que está caindo agora é como se fosse um sinal na nossa busca por vida. Mas no momento eu diria que estamos com excesso de água líquida. Tudo pela ciência. Terceiro dia. A equipe sente a pressão. 3.800 metros. Oi, pessoal! Vamos embora! Vamos! Agora nós estamos saindo deste belíssimo vale e vamos caminhar por uma área bem mais rochosa, onde não se vê muita vegetação. Logo vamos chegar ao cume entre dois picos. Lá nós vamos ver as geleiras e começaremos a praticar ciência. Ao atingir 4.200 metros, eles penetram um ambiente árido. Mas mesmo nessas condições de pressão e temperaturas baixas, algumas formas de vida resistem. Kevin está convencido de que formas de vida ainda mais resistentes podem sobreviver no oceano escuro do Europa. Estamos bem longe da vegetação. Tem muitas pedras, mas estamos progredindo. Acho que chegaremos na cabana antes de começar a chover de novo. Como podem ver, agora aqui em cima já tem neve no chão. Isso é muito bom. Quer dizer que estamos num ambiente de geleira. E mais próximos do ambiente do Europa. Uma cabana espera por eles no topo do Monte Kenya a quase 5.000 metros de altitude. Eles vão encontrar muita neve pela frente. Depois de uma subida praticamente na vertical, o destino se aproxima no alto de uma geleira, onde ele espera descobrir como a vida se alimenta no Europa. Sob uma grossa camada de gelo no satélite de Júpiter, o Europa, há um imenso oceano de água líquida. No Europa, há um oceano hoje. O que significa que podemos encontrar vida naquele lugar hoje. Mas a vida necessita mais do que água, necessita de energia, e a camada de gelo do Europa bloqueia a entrada de luz no oceano sob a superfície. Quando pensamos em vida no Europa, onde não tem luz do sol, precisamos pensar no tipo de elementos que habitam aquele oceano. Kevin Hand vai procurar substâncias químicas simples, que dissolvidas na água funcionam como alternativa à luz do sol por meio de energia química. Mas naquele satélite desolado, de onde viria essa química? Kevin foi aos confins da Terra, ao topo do Monte Kenya, para descobrir. Estamos indo para o alto da geleira, estudar as camadas de gelo e coletar algumas amostras. Depois vamos fazer algumas experiências na nossa cabana. Kevin espera descobrir que a química vital ocorre naturalmente na geleira.
Estamos no topo da geleira Lewis, no Monte Canyon. E acabamos de tirar a sorte grande. Vamos examinar algumas camadas que vimos na geleira. É muito emocionante. Dá até para imaginar uma coisa assim na superfície do Europa. Para procurar sinais de vida, nós vamos colher amostras bem ali. Estão vendo? Ali na frente, naquelas camadas mais escuras. A superfície gelada do Europa recebe intensa radiação de Júpiter. Kevin acredita que esse bombardeio pode gerar química energizada no gelo. Química que penetraria pelas frestas e levaria energia ao oceano submerso. O topo do Monte Kenya também é bombardeado por radiação ultravioleta. Estamos no alto, na linha do Equador. Tem muita radiação aqui. Com este detector que vocês estão vendo, eu vou tentar medir a quantidade de energia ultravioleta que está vindo do Sol. Essa radiação pode ter potência suficiente para quebrar o gelo em nível molecular e produzir energia química. Bom, o meu maior interesse aqui é saber como os raios ultravioletas do Sol rompem as partículas de água da neve e do gelo, criando coisas como o peróxido de hidrogênio. Quem liga para a importância do peróxido de hidrogênio na vida aqui na Terra, ou quem sabe até no Europa? A vida na Terra pode captar energia do peróxido de hidrogênio dissolvido na água. Em última instância, é um processo parecido com o de uma bateria. Se a radiação rompe as partículas de gelo para produzir peróxido de hidrogênio, podemos concluir que a mesma reação química produz peróxido de hidrogênio no gelo do Europa. Assim como as reações químicas no interior de uma bateria de celular, o peróxido de hidrogênio pode fornecer energia necessária à vida. Nós fizemos uma abertura para atravessar a camada de gelo. A química da superfície do Europa pode ser igual à que estamos procurando aqui. Peguei as amostras. Com as amostras de gelo em mãos, Kevin volta para a cabana para ver se encontra peróxido de hidrogênio. Essa amostra é da 4ª camada. Sim, o gelo tem peróxido de hidrogênio. Isso significa que, de fato, a luz ultravioleta interage na neve da geleira aqui no Monte Kenya. Então, o peróxido de hidrogênio pode estar tanto nas antigas camadas de gelo aqui na Terra ou nas novas camadas do Europa. Isso tem importantes implicações na habitabilidade do oceano do Europa. Análises posteriores mostraram um significante aumento de peróxido de hidrogênio, fornecendo evidências de que até mesmo em mares confinados como os do Europa, a possibilidade de energia se abre. Agora nós descobrimos uma fonte de energia. E onde há água e energia, há chance de vida. O que significa encontrar vida no Europa? Bom, isso nos daria segurança de saber que existe uma segunda origem de vida independente da vida na Terra. Como encontramos vida em lugares da Terra que parecem inabitáveis, a vida em mundos alienígenas e hostis agora parece mais provável do que nunca. O universo é tão vasto e lindo. Seria uma pena se nós fôssemos os únicos a apreciá-lo. Se descobrirmos uma segunda gênese em nosso sistema solar, então a vida pode estar em qualquer lugar do universo. Quando olhamos para o céu à noite, enxergamos centenas de milhões de estrelas. Tem que haver outros tipos de planetas, outros mundos, outros tipos de vida. A única maneira de descobrir é pesquisando. Encontrar vida na imensidão do espaço tem sido o maior sonho dos cientistas. Até agora. Os filósofos que sempre debateram o fato de o céu estar ou não povoado de vida extraterrestre e inteligência, finalmente terão dados realistas para argumentar. Em outros mundos do nosso sistema solar, a vida talvez subsista nos tênues limites da existência. Em alguma época, Marte pode ter sido úmido e quente, um lugar incrível para a vida se desenvolver. E é inteiramente possível que exista vida debaixo do gelo do Europa, no lixo orgânico da superfície de Titã,
e até mesmo nos magníficos geysers que jorram nas listras de tigre de Encélados. Contudo, as sondas que exploraram esses ambientes hostis nos convenceram de que qualquer coisa maior que um micro-organismo é improvável em nosso sistema solar. Mas e nos planetas dos outros sistemas solares? Em 2008, o telescópio Hubble captou pela primeira vez fotos impressionantes de um mundo extrasolar, a 240 trilhões de quilômetros de distância. Essas imagens nos inspiram ainda mais a procurar vida no espaço infinito. Alguns desses planetas talvez abriguem vida complexa, quem sabe até inteligente. Se detectarmos um planeta com vida maior e mais complexa, isso levará a uma nova direção na investigação em termos de procurar vida e entender sua distribuição no universo. Mas para aumentar a possibilidade de encontrar vida em outro sistema solar, primeiro precisamos encontrar um planeta semelhante à Terra. O que torna o nosso próprio planeta tão adequado a gerar vida? Por que a Terra possui uma biodiversidade tão fascinante? Estamos num local extraordinário. Aqui podemos ver a Terra se abrindo. O astrobiólogo da NASA, Chris McKay, acredita que a geologia do nosso planeta faz dele o lugar perfeito para gerar vidas complexas. Ele espera desvendar o mistério da vida fora do sistema solar, na paisagem rochosa da Islândia, onde uma fenda tectônica atravessa a ilha. Aqui, o continente americano está a oeste. A Europa e a Ásia ficam a leste. Estamos bem no meio onde elas se separam umas das outras. Aqui é o começo da história. Se conseguirem imaginar a cena há alguns milhões de anos, verão a Terra se dividindo ao meio. Há milhões de anos, a Islândia sofre com terremotos devastadores e enormes erupções vulcânicas devido à atividade tectônica. As placas tectônicas da Terra se movem e colidem, forçando o afundamento da crosta para o interior, que derrete e se transforma em magma. Ao mesmo tempo, esse magma é lançado pelas erupções vulcânicas, renovando a superfície. Parece um lugar calmo, com pedras e árvores, mas, geologicamente falando, é um lugar muito ativo. Logo abaixo do lugar onde estamos, pedras derretidas sobem, criando uma superfície nova na Terra. Essas pedras representam a pulsação da Terra. A atividade que vemos aqui, a formação de novas pedras vulcânicas, é um mecanismo de reciclagem do nosso planeta. A reciclagem é necessária em pequena escala, assim como em escala planetária. O movimento geológico das placas tectônicas recicla e redistribui a química crucial para a vida. Este musgo não se parece conosco, mas na verdade, em nível molecular, é a mesma coisa. Esta vida, como toda vida na Terra, é feita de material orgânico, de carbono. Se imaginarmos um planeta sem reciclagem, teríamos pilhas de material orgânico se acumulando. E em pouco tempo não haveria carbono para novas formas de vida. É preciso que haja algum processo que recolha e recicle materiais orgânicos antigos. Na Terra, isso é feito pelas placas tectônicas. Sem elas, a Terra seria um planeta gelado e morto. Seria um planeta parecido com Marte. O que faz a atividade tectônica da Terra, que sustenta a vida, prosseguir? Quando se trata da questão de vida nos planetas, quanto maior, melhor. A verdade universal é: tamanho é documento. A cena é única no nosso sistema solar. Na verdade, a Terra é única no nosso sistema. A Terra é o único planeta que tem placas tectônicas que mantêm a habitabilidade. Marte é pequeno demais. A Terra é do tamanho certo. Maior do que Marte, o tamanho da Terra faz de seu interior uma panela de pressão gigante. Apenas os planetas que tenham no mínimo o tamanho da Terra possuem calor interno necessário para se reciclar e sustentar a vida. Se o planeta é muito grande, sua força gravitacional gigantesca impede que as placas se movimentem, impedindo a atividade tectônica. Seu tamanho faz da Terra um planeta único. Felizmente, a galáxia é um lugar grande. Há bilhões de estrelas
Há muita assistência planetária e planetas para descobrir. E nós queremos saber se há outros planetas como a Terra. Diretor de um instituto em Harvard que pesquisa as origens da vida, Dmitry Sasselov está no topo do Monte Whipple, no Arizona, onde telescópios vasculham o universo atrás de planetas do tamanho da Terra. Sua equipe acaba de descobrir um planeta a 408 anos-luz de distância. É emocionante descobrir um novo planeta, com certeza. O que vemos neste gráfico é a impressão digital do novo planeta. Essa impressão digital é detectada por meio de uma técnica genial chamada método dos trânsitos. Quando um planeta em órbita passa na frente de suas estrelas, a luz das estrelas é parcialmente bloqueada. O telescópio consegue detectar mudanças quase imperceptíveis na luz. Nas primeiras 3 horas não há mudanças na luz da estrela e de repente ela cai. É quando o planeta em órbita está passando na frente dela. A impressão digital mostra que há um planeta ali. A intensidade do escurecimento da estrela indica o tamanho do planeta. Este é do tamanho de Júpiter. Mas o operador do telescópio, Gil Izquierdo, não acredita que haja vida no novo planeta. Foi perto dessa estrela que a gente descobriu um planeta do tamanho de Júpiter. Júpiter, até onde sabemos, é um planeta relativamente comum, mas não pode haver vida em Júpiter. É uma bola de gás gigante. Dmitry e sua equipe sabem que precisam descobrir outra Terra, mas os telescópios no solo não têm chance de encontrá-la. A razão pela qual os nossos telescópios, mesmo os maiores que temos na Terra, não conseguem ver planetas iguais ao nosso passando na frente das estrelas é devido à atmosfera. Os gases da atmosfera da Terra distorcem a luz de estrelas distantes, impedindo que os telescópios descubram astros pequenos como a Terra. Estamos convencidos de que planetas parecidos com a Terra estão esperando para ser descobertos. Mas como não podemos vê-los, só podemos ficar imaginando se esses planetas escondidos abrigam algum tipo de vida. Mas uma nova missão espacial finalmente irá descer o véu e revelar os planetas gêmeos da Terra. Isso vai mudar completamente o conceito de quem somos e de onde estamos neste nosso universo maravilhoso. Na busca por vida fora do nosso sistema solar, os cientistas detectaram centenas de enormes gigantes de gás. Mas nesses planetas a vida é impossível. Estamos convencidos de que existem planetas menores como a Terra, mas os telescópios em solo não conseguem vê-los através da atmosfera ou do brilho das estrelas. Mas um novo telescópio está pronto para mudar esse jogo, afastando a atmosfera da Terra do cenário. O principal objetivo do telescópio Kepler é procurar planetas do tamanho da Terra perto de outras estrelas. Ele vai encontrar planetas do tamanho do nosso em zonas habitáveis onde a água é líquida. Nesses planetas, assim como na Terra, deve ser perfeitamente possível o desenvolvimento de vida complexa e possivelmente inteligente. Se nossos modelos atuais de formação de planetas estiverem corretos, até 2013 o Kepler terá identificado entre 150 e 200 planetas iguais à Terra orbitando outras estrelas. Puxa vida! Pense no que isso significa. Lugares onde a água é líquida, lugares com sóis e órbitas estáveis que podem existir há bilhões de anos. E onde a vida pode ter se formado, todo tipo de pergunta logo vem à mente. Existe vida lá? Se existir, como ela é? Kepler vai começar a levantar essas questões ao determinar a massa e a órbita desses planetas. Para responder corretamente essas perguntas, novas observações deverão revelar a composição química desses planetas. Telescópios de solo tentarão corroborar os incríveis resultados de Kepler. Mas esses telescópios precisarão de um enorme aperfeiçoamento. Dmitry Sasselov acredita ter encontrado um meio de anular a interferência causada pela atmosfera da Terra. É nesta sala que a mágica acontece. Este é o laser Astrocom. O laser é forte e preciso me proteger. É assim que vamos saber de que são feitos os planetas que o Kepler descobriu. Quando soubermos de que esses planetas são feitos, poderemos falar da química
e da possibilidade da existência de vida neles. Para descobrir, o Astrocom vai usar uma técnica chamada de método Wobble. Quando um planeta orbita em volta de sua estrela, sua gravidade atrai levemente essa estrela, fazendo-a oscilar. Antes do Astrocom, os telescópios de solo não conseguiam medir a oscilação da estrela causada por planetas pequenos como a Terra. Essa caixa é incrível. É 100 vezes mais precisa do que tudo que tivemos antes. O Astrocom permite que a descoberta de planetas muito pequenos, como a Terra, induzam suas estrelas entre 100 e 500 anos-luz de distância. E a Terra então a atrai levemente numa velocidade de cerca de 9 centímetros por segundo. 9 centímetros por segundo dura o movimento das minhas mãos sobre a caixa. Se um planeta do tamanho da Terra exercer a mesma força de gravidade sobre sua estrela como a Terra exerce sobre o Sol, então Dmitri saberá que o Kepler descobriu um astro com o mesmo peso do nosso planeta. Sabendo disso, podemos determinar se ele é feito de pedra, se é de pedra e água, se é seco, se tem mares. Todas essas coisas são muito importantes para a vida. E é esse elo perdido, essa parte que ainda não temos, que estamos procurando para descobrir um planeta do tamanho da Terra. Não só descobrir, mas também estudá-lo. Em poucos anos, o telescópio Kepler finalmente poderá revelar dezenas de planetas como a Terra. Este processo, que vai do telescópio fotométrico a supercomputadores, é uma combinação do que há de mais avançado em ciência e engenharia, e é o melhor uso das melhores cabeças da ciência e da engenharia. A descoberta de novos mundos que, além da dificuldade extrema de habitabilidade, também são ideais para a vida, são nossa melhor chance de, finalmente, responder às maiores questões da ciência. Se depois de todas as pesquisas concluirmos que a vida na Terra é de fato a única que existe, será uma descoberta importante e profunda. Mas eu ainda acredito que há vida no espaço. Os filósofos que sempre debateram se de fato a Terra é única, ou se o céu está ou não povoado de vida extraterrestre e inteligência, finalmente terão dados realistas para argumentar. E então a pergunta que será feita pela religião, pela filosofia e pela ciência será a mesma. Estamos sós? Este nosso planeta maravilhoso é o único que tem capacidade de sustentar a vida, ou a vida está em toda a parte e nós somos apenas a manifestação de um fenômeno que está espalhado por todo o universo?